E aí galera, beleza? Eu sou o Guilherme. Eu sou o Matheus Vidal. E esse é o canal do Conhecimento. Hoje iremos apresentar um tema muito interessante, o evolucionismo versus o criacionismo. É interessante porque o começo de tudo, ninguém sabe explicar muito bem como tudo começou. Ou até mesmo você, interlocutor. A sua história, você sabe onde você nasceu, o horário onde você nasceu, a data em específico e o local. E isso porque está documentado. Mas e quando você não tem um documento certo explicando tudo isso? É onde entra os vestígios na história. É assim que o evolucionismo vai se basear. Uma coisa interessante de ser falada é sobre o começo de tudo. O começo de tudo ele é explicado pelo Big Bang, que os cientistas usam muito para ser falado como o universo começou e como tudo originou até o que é hoje. Bom, a teoria do Big Bang ela foi desenvolvida por um astrônomo belga, o Lamaître. Ele foi o pai dessa teoria. Ele teve como base a teoria da relatividade de Albert Einstein, e que mais tarde veio a ser aprimorada por Edward Hubble. Se eu perguntasse a vocês, desse ponto até esse, o que existe, vocês diriam nada. Na prática não é nada, mas na teoria há milhares de partículas. A teoria do Big Bang contesta que uma dessas partículas se chocou tão forte que explodiu e deu início ao universo. Só que esse início ainda está acontecendo, ele é inflação, ele é conhecido como a inflação, ele está ocorrendo ainda. Einstein ele propôs uma teoria, a teoria da relatividade, que englobava que o espaço e o tempo eram um elemento só. Imagine que da sua casa até o seu trabalho ou a sua escola, ou seja lá onde você queira chegar, você tem um espaço para percorrer e você tem um tempo. O Big Bang, no caso, essa inflação está ocorrendo até hoje porque ela está percorrendo um espaço e isso leva um tempo. E mesmo que foi há bilhões de anos atrás, ele ainda está ocorrendo, ele ainda está percorrendo esse espaço. Os cosmólogos usaram o termo Big Bang para se referir que o universo era muito quente dentro naquela época. E ele está passando por todo um processo onde ele está se diluindo e esfriando a sua temperatura. Bom, existem duas maneiras de estudar o universo, o começo dele. Uma que seria do presente momento para o passado, e a do passado para o presente momento. São duas maneiras de estudar o universo, porém tem uma que é mais fácil que a outra, que seria do presente momento para o passado, que a gente pega os fatos ocorridos hoje, que são muitos fatos e muitas teorias, e começa a entender como se deu a origem do universo através desses estudos. São vestígios que foram deixados na história do universo, no caso. São vestígios. O Big Bang explica a origem do universo e o evolucionismo a origem da vida. O evolucionismo vai se consistir em dizer que substâncias inorgânicas deram origens a substâncias orgânicas. Tem muitas teorias que são englobadas no evolucionismo que explicam como tudo começou. Tem várias aceitas, algumas que o tipo de vida veio do espaço, através de meteoros. E outra diz que a partir de reações químicas na Terra deram origens a substâncias orgânicas, no caso a vida, bactéria, que é o ser vivo mais primitivo. Como o próprio nome já diz, o evolucionismo é a evolução das espécies, e seria a adaptação das espécies desde os primórdios, desde a bactéria até o que vemos hoje. As espécies se adaptaram ao ambiente que viviam para que elas sobrevivessem, e a espécie que mais tinha qualificação para viver naquele ambiente, ela conseguiria se adaptar e viver mais e se procriar mais. Bom, durante bilhões de anos as espécies vieram se desenvolvendo e elas vieram se adaptando, mas depois aconteceu que o ambiente selecionou as espécies para que cada espécie venha se adaptar melhor no ambiente. É errado quando alguém utiliza o termo, eu não tenho rabo de macaco, eu não pareço macaco, eu não vim do macaco. Realmente, você não veio do macaco. Apenas você tem um ancestral em comum com os macacos. Passamos por uma série de adaptações, e assim vai se bifurcando espécie por espécie. Então teve a espécie dos seres humanos e a dos macacos. Mas não é que os seres humanos vieram do macaco, mas é que tivemos um ancestral em comum. Interessante que a gente fale sobre o darwinismo e depois o neodarwinismo. O darwinismo ele surgiu com essa ideia de seleção natural,
que a gente acabou de explicar. O neodarwinismo ele ainda leva contextos de Darwin, mas faz um complemento com os novos tipos de ciências, como a questão da genética e algumas teorias de Mendel. Agora iremos falar sobre a parte religiosa, a parte que vai entrar da introdução ao criacionismo. Bom, o criacionismo tem como base a doutrina de que o único Deus Todo-Poderoso criou tudo que existe hoje, todo o universo, e que ele rege até hoje as leis do universo. É até comparado por cientistas famosos, as leis, né, da física é comparada com o que ele faz, que seria regir isso. Existem várias formas de explicar a origem da vida. Tem a parte científica e tem a parte misticista, no caso que usa a religião para explicar tudo o que acontece no universo, como tudo ocorreu, como tudo começou e como o universo é regido. O criacionismo ele provém do cristianismo, que é uma da religião que mais tem adeptos no mundo. E é dominante nessa questão da explicação. A explicação do cristianismo seria que de um Deus todo-poderoso, ele regiu, ele planejou todo o universo e criou ele. E que rege até hoje através das ordens dele. Isso a partir da Bíblia, né? Sim, o livro de Gênesis é o livro que explica a história da criação do universo. Tanto é que lá fala desde o começo, desde o primeiro dia até o sétimo dia que Deus teve para criar o universo e regir as leis. Os cientistas tentam explicar essa situação da onde veio o universo através da Bíblia e também de fatores científicos, de teorias científicas que eles desenvolvem ao longo de pesquisas e análises. Há uma oposição muito grande de quem defende a teoria evolucionista e criacionista. Geralmente quem defende o evolucionismo se opõe ao criacionismo e quem defende o criacionismo se opõe ao evolucionismo. Particularmente falando, tirando o olhar científico ou religioso, ambos têm como se acoplarem e serem um complemento um do outro. Porque quando você pega uma explicação científica de algo, como por exemplo o início de tudo, bom, sabemos que havia milhares de partículas em constante movimento, se chocaram, explodiram e deram origem ao universo. Elas estavam em movimento porque tinham energia, e assim elas iam se movimentando. Sabemos que a origem de tudo se deu em questão das partículas em movimento, que se chocaram, explodiram e deram origem ao universo. Mas quando você faz o seguinte questionamento, elas se movimentavam porque elas tinham energia, mas se você se pergunta, de onde elas tiraram essa energia, de onde elas começaram a ter? Energia? A explicação científica começa a ficar vaga. E se você começa a pegar o lado extremista do criacionismo, começa a explicar que tudo foi Deus ou um ser soberano, a força soberana que criou o nosso mundo, você começa a ficar acomodado. Porque tudo no mundo é mecanizado. São alguns fatos simbólicos, por exemplo, a questão mecânica. Não tão mecânica, né? Seria, por exemplo, a da chuva. Primeiro você tem a evaporação da água, depois você tem a condensação da água lá no céu, que em forma de nuvens, e depois você tem a precipitação, que acontece a chuva. Bom, esses fatos eles seriam quase impossíveis de acontecer, porque precisa alguma ordem para que isso ocorra. Então você não tem como ter tirado isso do nada, não tem como isso ter sido um acaso. Só que é um fenômeno mecanizado que tem como ser estudado, descoberto e explicado. É isso que não pode ocorrer, é extremismo de ambas as partes, tanto de quem defende o miticismo, que no caso, independente qual seja a sua religião, seja ela budista, islamista, ou hinduísta, ou cristianista, não importa, quanto do lado científico. Mas do lado científico, quem estuda a ciência, quem cria teorias, realmente não pode ter um olhar que um ser divino fez isso. Ele realmente precisa, na opinião dele como pessoa, ele pode englobar sim o miticismo, mas ele tem que, mas no momento que ele está sendo um cientista, ele só acata aquilo como verdade, fatos. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Nós queríamos saber sobre o que vocês acharam das ideias e qual a sua posição em relação a isso. E também se vocês pudessem dar dicas do que a gente poderia melhorar, é claro, somos novos nessa questão, e se vocês puderem dar dicas sobre o que melhorar nos vídeos, explicações, e também sobre temas que vocês gostariam que abordássemos nos vídeos. Em breve também falaremos sobre alguns temas bem polêmicos. Bom galera, foi esse vídeo, espero que vocês tenham gostado.
Se gostou, avaliem e deixe o seu comentário também, que a gente lê todos os comentários. Valeu? Falou, gente. Falou, galera.